Ora, 10h21, bom dia Begonha, bom dia Olivier, bom dia Miguel Coelho, está no ar o Visto de Fora. Olá, bom dia Marta, bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos ao Visto de Fora, numa emissão que acontece no último dia do estado de emergência em Portugal. A partir da manhã já vamos poder fazer mais coisas e até mais tarde, e já vamos mais adiante falar desta quarta fase do plano de desconfinamento, que acabou por ser antecipada 2 dias, mas primeiro vamos aos temas europeus, porque o Visto de Fora, recordo, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E vamos começar pelo certificado verde digital, porque está tudo encaminhado para que o comprovativo da testagem, vacinação e recuperação da Covid possa ser uma realidade já em junho, a tempo das férias. O Parlamento Europeu deu esta semana luz verde às negociações. A primeira reunião com os países para preparar este novo cartão que vamos trazer na carteira vai decorrer já na próxima semana. Um acordo rápido, Olivier, será considerado uma vitória para a presidência portuguesa da União? Sim, eu acho que é uma vitória da presidência portuguesa da União, mas sobretudo é uma medida que era, na minha opinião, importantíssima de tomar para relançar um pouco a economia e sobretudo para os países que dependem muito do turismo, que é o caso de Portugal, Espanha e companhia. Agora, é evidente que levanta ainda algumas questões. Eu espero que haja uma medida tomada na União Europeia rapidamente, que é a questão da gratuidade de todos os testes PCR, porque, por exemplo, em França, hoje em dia quase todos os testes são gratuitos, todos. Enquanto, por exemplo, em Portugal e também em Espanha, quando não estou a falar, quando não estou a falar tirando a receita, por exemplo, se eu, hoje, por uma razão qualquer, é que fazer um teste PCR, alguns países vão de caríssimo. E isto não pode acontecer. Em França e na Noruega é gratuito, e em Espanha e em Portugal, às vezes, tens que pagar. Isto não é normal. Tem que haver ali uma harmonização a dizer: tu vais viajar, o teu teste PCR tem que ser automaticamente gratuito, senão isto vai criar algumas diferenças. E há também já o facto de alguns países terem avançado com documentos próprios, Dinamarca, etc., do mesmo género. Vai ser necessário, claro, compatibilizar todos estes cartões, todos estes livres de trânsito, para que sejam reconhecidos entre os 27, Begonha. Sí, con certeza, mas eu acho que pode ser perguntaba se achamos que vai ser unha vitoria da presidencia portuguesa. Esperemos, recemos para que sí, porque acho que esta presidencia portuguesa da Unión Europea, pelas circunstancias, realmente, pelo COVID, está a ser fraca, máis fraca do previsto, non é? Porque non se conseguiu facer moita coisa presencialmente. Por tanto, isto do certificado de vacinação, o certificado verde, é importante, mas preguntas, claro, estes países que se avanzaran, non é? Con os seus propios documentos, ideas, é importante uniformizar e ser rápidos. Por qué? Porque eu precisamente veño do Porto de estar a facer unha reportaxe de turismo nos últimos 2 días, e as persoas no Porto, non é? Que é unha zona que vive moito tamén co turismo, e últimamente o turismo tamén de fora, non só español. É fundamental que as persoas que veñan de aviao, por exemplo, teñan este tal certificado, e como dicía, é que é importantísimo, porque isto ten de comenzar a relanzar xa desde o mes de xuño. É fundamental para que a economía dos nosos países estabilice un bocadiño. E, sim, eu apostaría para a gratuidade dos testes PCR, porque unha persoa, por exemplo, que pega nun aviao ou compra unha viaxe de aviao moito barata, numa low cost, se depois ten de pagar 70 euros, 60 e tal, 80 por unha PCR, non ten moito sentido. Esa persoa non vai se decidir para viaxar. Por iso a gratuidade é fundamental. Mas há ainda outra questão, Olivier, que é o facto de alguns países terem vacinado parte da população com vacinas que não estão ainda aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. O que é que acontece às pessoas desses países vacinadas, imagina, com a vacina russa, que ainda não foi aprovada na União Europeia? Sim, isto também terá que ser resolvido, porque, por exemplo, um cidadão da Hungria, ele também tem o direito de viajar, certo? É um dos casos, exatamente. É a partir do momento em que ele não apanha uma vacina AstraZeneca, Johnson, Pfizer e Moderna, o que é que acontece? Isto também tem que ser visto. E depois uma outra pergunta também que é importante, que é a partir do momento em que tu vais ter o teu passaporte digital, tu vais na Alemanha, algumas regiões da Alemanha que te pedem para entrar numa loja o teu teste negativo. Também, mas se eu passo férias 15 dias na Alemanha,
e no 14º dia, 13º dia, quero entrar numa loja para comprar uma lembrança para a minha namorada, isto é um exemplo, o que é que me acontece? Tem que também ter um teste PCR negativo, um outro, isto tem que haver absolutamente, nesta questão do passaporte, uma harmonização. Sim, e levanta-se ainda também, Begonha, já agora, só mais uma chega, a questão da eventual discriminação das pessoas que não têm o tal passaporte. Con certeza. E depois temos outra coisa, as persoas que viaxan de carro, de comboio, de autocarro. Precisamente eu, as crónicas que tive de facer e o texto para España, precisa con a abertura de fronteiras de Portugal e España, é a explicar na radio se vai ser preciso algún tipo de teste, de prova. Non, as persoas que viaxan de carro non precisan, non é? Para entrarnos, por exemplo, da España para a França, non é preciso, da França para a Bélxica, para a Alemanha tamén non é preciso, da España para Portugal. Por tanto, sí que se ten de uniformizar, porque o vírus, lembremos, pode entrar de qualquer maneira. Sim. Mas o mais importante é que estamos já a discutir soluções, não é? Sim, e avançou-se. E isto que se decidiu esta semana, para mim é das coisas máis importantes dos últimos meses. E a ver se isto se materializa realmente. Sendo que ao nível da própria evolução da pandemia, há também indicadores que começam a ser mais positivos na Europa. Não é o caso, como sabemos, da Índia, nem do Brasil, mas no caso da Europa em geral, o número de casos começou a baixar esta semana, o que já não acontecia há 2 meses, e França é um desses exemplos, onde o desconfinamento, Olivier, vai inclusive a começar já na próxima segunda-feira. Como é que vai decorrer? Para segunda-feira, portanto, é o final das restrições ao nível da circulação, mas em França ninguém fala de segunda-feira. Fala porque vai ser um desconfinamento progressivo como em Portugal, resumido, mais ou menos, já com outras regras. Bom, não vou entrar nos pormenores, mas em França toda a gente fala de um dia, que é no dia 19 de maio. E o que é que vai acontecer? É a reabertura das paradas. E é engraçado. Claro. Eu estava a pensar nisso, e o Macron dizia é o arte de viver à francesa, e ele podia ter dito o arte de viver à europeia. Porque hão de pensar que é mesmo uma pancada que nós temos com as paradas, e ao mesmo tempo, mas isto dava para um debate, outro debate, não é? Por o caso que os atentados do Bataclan, alguns deles tiveram lugar nas paradas, porque isto faz parte da nossa civilização. E eles quiseram atacar estes muçulmanos radicais, o que faz também da nossa civilização, o prazer de estar numa esplanada com os amigos e tudo isso. E então, no dia 19 de maio, após 6 meses de fecho, as planadas em França vão voltar a abrir e assim os franceses não vão ter que ir automaticamente à Espanha para beber um copo. Aconteceu na Páscoa. Mas está a ver, e os nossos ouvintes a perceber, os franceses estão a olhar para Portugal. É dizer, este desconfinamento a cuenta gotas português, como saiu ben de fora, está-se a olhar para Portugal. E eu gostava de acrescentar uma coisa que é importantíssima, e é que é uma notícia de última hora, e que na Galiza vai-se poder xa, pelo menos van-se começar a fazer os primeiros testes para tentar testar a vacina que se vai fabricar muito perto de Portugal, no Porriño. Portanto, podemos ter xa uma vacina espanhola. Portanto, sim, boas notícias. Esperemos que seja uma vacina galaico-portuguesa. Galaico-portuguesa, com certeza. Mas olha, no que toca à pandemia em Espanha, a situação nos últimos dias estabilizou, não é? Tinha vindo a agravar-se ainda que ligeiramente, mas estabilizou na ordem dos 230 casos por 100 mil habitantes. Sim. Mas são boas notícias, apesar de tudo. Sí, são boas notícias, mas há zonas diferentes também. Estamos como nas últimas semanas. Sim, temos explicado isso aqui. Sim, temos zonas, nas 17 comunidades autónomas, temos zonas que estão a correr tudo bastante bem, e insisto, é o caso da Galiza, mas é mesmo e também assim, da Extremadura, por exemplo? E da Extremadura, estamos a falar de regiões... As comunidades mais próximas de Portugal são as que estão melhor, que é bom sinal também. Gaianas, está mesmo, e pode-se comprovar na internet os dados, mas depois continuamos a ter os dados de Madrid bastante mal, os dados do País Vasco de número de contagiados e tamén da Navarra e da Rioja non está moito ben, e na Cataluña tamén non está moito ben. E máis unha vez, todo isto de a abertura excesiva, non facer un controlo, deixar as persoas tamén se xuntar sin moito controlo, todo isto estáse a demostrar. E as persoas de fora que chegaran a Madrid na Páscoa, todo isto é que está a contar agora para máis contagiados. Deixa-me mudar aqui um pouco a página, ainda a falar, claro, dos temas europeus, mas agora na perspectiva da União e da presidência portuguesa, que aposta muito na Cimeira Social que vai decorrer na próxima semana no Porto.
O que é que será que pode sair daqui, Olivier? As tuas expectativas estão em alta ou nem por isso? Não sei, nem por isso. Não. Eu acho que a prioridade neste momento, e desculpe ser terra a terra, é o dinheiro da Europa. O dinheiro que nós todos estamos à espera, os governos, não é? Por causa da bazuca europeia, neste momento, e eu acho que isto é a prioridade das prioridades, porque vai ter um impacto tão gigante sobre a economia se o dinheiro for bem gasto, se houver controle. Mas só deve chegar durante o verão. Certo, mas no turista vai haver mesmo um montante que vai receber a Itália. Estamos a falar de 190 mil milhões de euros. Isto é um dinheiro, isto é inacreditável, pensando bem. E é uma oportunidade única, que alguns países como a Itália, e não só, têm para se reformar, para nós mudarmos um pouco, para nós fazer crescer a economia, porque não há dúvida nenhuma, é só com crescimento que nós vamos nos safar. Sim, e também a Cimeira Social depende muito do dinheiro que, entretanto, seja disponível, Begonha. Sim, eu sí que penso que esta Cimeira Social podería ser unha oportunidade tamén para Portugal. Eu lembrome cando entrevistei a Ana Méndez Godiño, a ministra de Traballo e Seguranza Social, no fin do ano pasado, e tamén a Augusto Santos Silva, o ministro dos Negocios Estranxeiros, comezos de xaneiro. Precisamente eles dois apontaban como esta cimeira social do Porto como unha oportunidade, digamos, de mostrar ao mundo, a Europa, neste caso a Unión Europea, o que bon de Portugal, o que Portugal pode facer na Europa. Mas penso que isto vai ficar numa reunión informal dos primeiros ministros. É verdade que está confirmada a presenza do Pedro Sánchez, eso sei, mas tamén cada país, cada xornalista dos diferentes países vamos a ollar aos nosos primeiros ministros. É dizer, isto da cimeira social, o que saia de lá, eu até ver non sei o que sairá. Sou xa un bocadiño portuguesa na desconfianza. E depois tiñamos outra coisa, que tiñamos unha reunión Europea, India, que era unha cimeira importante e que non vamos ter o primeiro ministro indiano, non vamos ter cá precisamente pela pandemia. Índia, claro. Portanto, esta cimeira social, que pena mesmo, é pena, que podería ser moito importante, a ver en que fica. Muito bem. Entretanto, temos nos próximos dias as eleições regionais na Comunidade de Madrid, são na terça-feira, e falamos disto porque têm implicações nacionais ao nível da política espanhola e acontecem as eleições num ambiente de alta tensão, porque nos últimos dias houve vários responsáveis políticos, inclusive a diretora da Guarda Civil de Espanha, a receber cartas com ameaças, inclusive balas, uma faca, etc. Tem sido, de facto, um ambiente, de cortar a faca. Non é, Begonha? Sí, foi isto é algo. Unha persoa que olle para a realidade española debe pensar que nos estamos loucos, os españoles. Mas eu sempre digo, depois nos desenrascamos. É dizer, entre toda esta loucura, de verdade que un país maravilloso, vívese ben. Mas é verdade que na política e nesta campaña electoral para as eleições regionais de Madrid, que son en clave nacional, precisamente porque teñen moita importancia, sí que estas cartas con estas balas, con estas amenazas, marcaran sin dúbida a última parte da campaña. É verdade que unha delas, a que se enviou, por exemplo, a ministra de Turismo, Reyes Maroto, foi feita por un louco, que unha persoa que está mal da cabeza, é dizer, e sábese quen é que foi. Mas todo isto marcou o discurso político, mas para min o principal desta campaña é a polarización das posições. Temos, por un lado, a posição da principal candidata a gañar as eleições, que é a actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que é unha persoa bastante polémica, unha persoa que ten bastantes apoiantes, mas moitos detractores. Do Partido Popular, de direita? Sí, de direita, e unha polarización máis a direita ainda, e a polarización máis a esquerda da parte do Pablo Iglesias, que saiu do goberno e apostou forte o líder de Podemos, e tamén da Más Madrid. E entón esta luta... São dois blocos, no fundo. Sí, e o bloco de extrema direita, que temos unha candidata realmente que é moito forte e tamén bastante extremista, que está a fazer. Deixa-me ouvir o Olivier, que seguiu o último debate entre os candidatos. O que é que achaste, Olivier? É uma loucura, foi um espetáculo dentro do espetáculo. O que me espanta na política espanhola é que, olhando para Portugal, podemos reparar que em Portugal os dois principais partidos, os dois líderes, estão na casa dos 60 anos. A Itália, Mario Draghi, nesta casa também. Merkel, Angela, tem mais de 50 anos. E a Espanha é talvez o único país na Europa onde, da extrema-esquerda até a extrema-direita, ou seja, do Iglesias até a Abascal, o líder do Vox, todos, digo bem,
todos têm menos de 50 anos. Não, temos o caso do PSOE. Não, PSOE Sánchez não tem 50 anos. não, mas Não, estou a falar a nível nacional. Estou a falar a nível nacional. Sim. Todos os 5 líderes, todos, digo bem todos, têm na casa menos de 50 anos. Mas ser jovem, e o debate provou isto, não significa ser esperto. Já sabíamos isso. Porque o debate que eu vi foi inacreditável. E receio uma coisa, que possa acontecer o mesmo em Portugal em breve com com o crescimento do Chega, que é o quê? Que é o debate espanhol passar o tempo todo a dizer comunista, um pouco fascista. Ou seja, neste momento o debate em Espanha, na região de Madrid, parece que é quase isso. Que é, cada vez que a extrema-direita abre a boca, os outros, fascista. E cada vez que o Iglesias abre a boca, comunista. E já estou a ver isto. Não sei porquê, mas cheira-me que vamos ter isto em breve em Portugal. Não cheira que nos debates em Portugal já me cheira que estão. E já começa. O Ventura está os comunes, comunista. E depois o Ventura fala, abre a boca, fascista. E foi isso o debate de uma tristeza. Não há conteúdo. Mas estás a falar do debate da rádio. Da rádio. Na concorrência da minha rádio, que é a Cadena Ser. Sim, estou do debate da rádio. Mas também houve na televisão interessante, onde todos tinham tudo muito bem estudado. E eu gostava de contar aos nossos ouvintes Temos de uma avançar, coisa. Begonha, Sim, mas é que o Pablo Iglesias e a Isabel Díaz Ayuso, primeiro, os dois nasceram no mesmo ano e no mesmo dia. Incrivelmente, e na mesma cidade. Portanto, dizer, estão bem para o outro. Mesmo o que explicava Olivier, são mesmo iguais, mas no tempo de nascença, mas muito diferentes. Vamos avançar, que são 10h37 e recordo que este Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Temos de falar também da atualidade portuguesa. Vamos avançar como previsto para a 4ª fase do plano de desconfinamento e ainda antes do previsto, porque a data inicial era segunda-feira, mas o Primeiro-Ministro decidiu antecipar esta fase já para amanhã. O Olivier já vai poder estar mais tempo na esplanada de que tanto gosta. A Begonha também, como sabemos. Sim. Restaurantes, cafés, etc., com horário alargado, espetáculos, lojas, enfim. Portugal tem nesta altura menos de 70 casos por 100 mil habitantes, uma taxa de transmissibilidade de 1, ou seja, indicadores de que a pandemia continua bem controlada, apesar de já estarmos muito avançados no desconfinamento. De alguma forma são dados positivos que são surpreendentes para ti, Olivier, ou nem tanto? Os dados do corona em Portugal, é isso? Sim. Sim, são surpreendentes. Porque falámos aqui do risco da situação se voltar a descontrolar. Não são surpreendentes. Aliás, uma coisa que me sempre marcou aqui, eu nunca concordei com as críticas do governo ao governo durante o Natal, porque considero que há outros fatores que não foram tomados em conta. Por exemplo? Ou seja, no sentido que às vezes é uma evolução do vírus e não é por causa de uma medida que o governo faz um bom ou mau trabalho. Portanto, neste momento, lá nós abrimos o país há um mês e meio e não estamos a ver uma subida enorme do número de casos. E da mesma forma como não entendi as críticas contra o governo no Natal, também não entendo a autologia do governo agora. Também não estou a perceber. Ou seja, não estou a perceber porque agora o governo parece que é... Sim, nós, é a prova, gostamos não sei o quê, mas da mesma forma que se calhar vocês não tiveram tanta culpa, governo, no Natal, se calhar agora não é por causa de vocês que os casos não estão a subir imenso. E rapidamente para terminar, achei o tom do Marcelo menos grave, talvez pela primeira vez, um tom menos grave, e de facto também o sorriso dos portugueses a sentir que, claro, que não sabíamos da pandemia, mas que ainda não regressamos à normalidade, mas estou a sentir os portugueses mais sorridentes. A tua análise, Begonha? Desconfinamento a cuentagotas foi un suceso, sin dúbida. E eu penso que sí, que ter cuidado, este cuidado na Pascua en determinados momentos sí que deu resultado. O goberno aprendeu e cando as persoas aprenden dos erros, temos de felicitar. E entón, o goberno recoñece o erro no Natal e diz, non, isto ten de continuar de outra maneira e deu resultado. Por tanto, parabéns ao goberno e parabéns aos portugueses. Mas eu tamén quero dizer aquí outra coisa negativa e non entendo por que nos convocan os periodistas ás 5 da tarde ontem para falar o primeiro-ministro e o primeiro-ministro non fala até as 8 da tarde. No meu caso, eu que tiña de vir do Porto, para min foi un trasiego incrível. É dizer, mudar todo, mudar horarios, son 3 horas sin saber antes
antes quando é que poderia falar. E a mim as pessoas de Espanha, os meus colegas editores, a me ligarem e a me perguntar, mas quando é que vai falar o primeiro-ministro? Uma coisa que eu não percebo, se realmente não se sabe as horas que vai acabar um Conselho de Ministros, não convoques a uma hora certa, digas aproximadamente, não se sabe quando é que poderá ser. E acabou por ser uma coincidência feliz ter sido a hora dos telejornais. Exatamente, e foi às horas dos telejornais, mas os nossos ouvintes têm de saber que a convocatória foi feita para as 5 da tarde. Sim, fomos dando conta disso ao longo do dia e da expectativa, claro, toda a população portuguesa estava a aguardar as novidades que o Primeiro-Ministro tinha para anunciar. Entretanto, uma das novidades é de que, ao invés do que estava a acontecer com todos os municípios que estavam em pior situação no que toca à pandemia, no caso de Odmira, passamos a ter uma cerca sanitária em apenas 2 freguesias, porque é considerado um surto muito localizado e que envolve trabalhadores migrantes estrangeiros em explorações agrícolas naquele concelho alentejano. Faz sentido o recurso a este mecanismo, Olivier, em vez de fechar todo um concelho da dimensão de Odmira? É discutível, não sei muito bem, admito que na classificação de Odmira, mas é uma decisão que em outros... É o maior concelho português. Sim, mas em outros países já foram tomadas medidas assim, que é mais ou menos, é terrível, porque é um pouco castigar de uma certa forma uma região, uma zona do país, mas castigar uma região muitas vezes está para não castigar os outros. Sim. Só uma pequena parte, só para terminar esta questão, eu referi aqui, fazer uma aposta com vocês em relação ao confinamento, o desconfinamento, porque esta aposta, nós vamos falar disso daqui a 2-3 anos, e é uma aposta, e tem a ver com confinamento e desconfinamento, e eu aposto com vocês, no programa da Reunião Renascença, que o próximo Presidente da República Portuguesa, se ele está interessado nisto, será Gouveia e Melo. Portanto, a minha aposta é que o próximo Presidente da República será o homem da vacinação. Muito bem, fica aqui registado. Sim, depois... Não, mas isto é um trabalho tão excepcional e os militares, eu acho, porque o militar não é igual a ditadores. A pessoas que militar é igual a... Não, mas ele está a fazer um trabalho inacreditável e tem falado ao lado das pessoas à minha volta e ele tem uma palavra a dizer. Mas pronto. Eu gostava de dizer falar sobre isto, que eu percebo perfeitamente isto de ter esta cerca sanitaria en Odmira, porque Odmira, os que coñecemos Odmira, é un concello maravilloso, mas enorme. É un dos concellos, se eu non estou enganada, se non é o maior de Portugal, enorme. Portanto, é normal, e como son surtos moito específicos, e alén disso é unha zona turística, con zonas importantes e pontos turísticos, para mí pareceme inteligente se isto está mesmo localizado. Mas era uma solução que podia ser aplicada noutros concelhos também, sim, ou não? Mas se o surto estiver localizado numa freguesia, por que fechar todo o concelho? Mas nós não sabemos nos outros concellos o que acontece, como que acontece. Sim, há casos de várias Claro, natureza. eu como non coñezo, do que non coñezo exactamente, non gosto de criticar ni de falar. E eu gostava, claro, de lembrar aquí que non falamos a abertura de fronteiras. Íamos falar a seguir, não me esqueci. A fronteira de Portugal e Espanha. Eu vou deixar Begonha porque é por causa dela, do artigo que ela escreveu no Diário de Notícias, que finalmente as fronteiras... Por causa dos protestos no norte. Acho que no outro día os protestos de os empresarios da zona miñota foram mesmo pessoas que se via a cara das pessoas. Foi em Espanha primeiro que foi noticiado que a fronteira ia reabrir já neste sábado, antecipando aquilo que estava inicialmente previsto. Porque houve umas certas declarações, do presidente da Câmara Municipal de Valença, que reconheceu que o primeiro-ministro, com um microfone aberto, alguém que apanhou, que abria no dia 1. E com a fronteira aberta, o que é que muda afinal assim tanto? Muda todo. E os nossos ouvintes, os que están lá no norte, que o expliquen claramente, muda todo. Primeiro, abertura para o turismo transfronterizo de proximidade, que é fundamental para un lado e outro da fronteira. Depois, evitar esas filas de quilómetros e quilómetros de traballadores transfronterizos, que as persoas se posan xuntar, que a vida transfronteriza volte outra vez a normalidade. É fundamental. Eu dou cá unha salva de palmas pela abertura de fronteiras entre Espanha e Portugal. Sim, juntamos essa salva de palmas, sem dúvida. Já esta manhã tivemos a ocasião de testemunhar com reportagem na zona de Chaves a expectativa e a ansiedade que existe nestas horas que antecedem a reabertura das fronteiras, que também é uma realidade, claro, com um impacto económico importante, que aquelas regiões raianas vivem numa interdependência enorme. Já que falamos de
economia, temos tido nos últimos dias indicadores aqui em Portugal que se podem considerar positivos face à dimensão desta crise causada pela pandemia. O desemprego desceu muito, a confiança dos empresários e consumidores subiu de forma significativa, aliás, para níveis que já não se viam desde março do ano passado. Esta manhã tivemos a notícia de que o PIB português caiu entre janeiro e março 5,4%, o que, sendo muito, correspondeu ao período mais crítico do confinamento e, portanto, pode ser, apesar de tudo, menos mau do que se temia. Isto pode ser também, Olivier, uma indicação de que o resto do ano será de recuperação? Não estou tão otimista do que... Não estou a falar de ti, mas dos teus números. Dívida pública gigante. Isso já não é para este ano, é para as décadas seguintes. Exato, mas isto é grave. Claro, pronto. Déficit público que há, claro que podíamos ter esperado que seja maior, mas eu acho que, de uma forma geral, e Portugal não é uma exceção. Vamos ver, Portugal não é uma exceção. Veja-se o exemplo de França. Exato, os países europeus vivem sob a respiração artificial. Os Estados têm conseguido, não é, neste momento, dizer ok, têm feito um trabalho que diz ok, vamos tentar aguentar com algumas ajudas à esquerda e à direita. Mas é uma respiração artificial. E na respiração artificial, duas palavras. A respiração, tu respiras ainda, mas é artificial. E a grande questão é quando vão desligar a máquina. E quando vão desligar a máquina, o que vai acontecer? Por isso não estou tão otimista do que os números. Sim, temos de ter, acho que devemos ser bastante cuidadosos e cautelosos, porque isto, sobre todo en setembro, non é? A ver que acontece con tantas persoas que pediran axudas, non é? As moratórias. As moratórias, e iso vai ser decisivo, mas é verdade que há esperanza. E penso que, e o que tantas veces eu explico cá, cando há esperanza, o sorriso voltou aos portugueses e voltou a Portugal con toda este desconfinamento que está a resultar ben e a abertura. Mas há esperanza para o turismo, mas sabemos que este virus non coñece de fronteiras, de momentos e pode mudar todo dun momento para outro. Por iso, cautela para min é a palavra. Palavra-chave. Muito bem. Eu gostava ainda de ouvi-lo sobre um caso que também marcou a semana, numa área completamente diferente, mas que foi a agressão a um jornalista no final de um jogo de futebol por parte de um empresário ligado ao Porto, um caso que mereceu, como sabem, reações muito alargadas de repúdio, inclusive da área política. O presidente do Porto, entretanto, veio garantir que não viu nada. Que importância é que atribuis a um caso como este, Olivier? Bem, mais um episódio, hein? Mais um. No futebol português, eu acho que não entendo porque que, aliás, lembro muito bem que antes do caso do Alcochete, eu tinha falado disto na Renascença do Visto de Fora, não entendo porque que não há Estado geral em Portugal, ao nível do governo, dos canais de televisão, dos jornais desportivos, porque senão isto é o início. Eu tenho a certeza que isto é o início, portanto, há mais um caso e vamos ter casos mais graves. Se não houverem ao nível do governo, isto é um caso do Estado, já começa. Quando é um episódio, tudo bem, mas quando são vários seguintes, medidas têm que ser tomadas e até pelas redações, pelos jornais, para dizer que nós não podemos continuar assim. Begonha, duas frases. É assim, mas eu quero lembrar cá uma coisa que non se falou moito en Portugal e é que nesta semana foran asesinados 2 xornalistas españois, un deles era correspondente do meu xornal do La Voz de Galicia, durante 6 anos foi correspondente en África. Entón, a inseguranza que sentimos os xornalistas, os correspondentes, as persoas que traballan fora, non é só no mundo do futebol. 2 xornalistas, un deles ten nome David Beriaín, tiña 45 anos, era do País Vasco, era un lutador e foi asesinado en África a facer o seu traballo. Moitas veces estamos a traballar en inseguranza e sin nenhum tipo de proteção. Muito bem, vamos avançar e já estamos a ficar curtos de tempo. Está na hora do Índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. Temos mesmo de nos despachar. Temos mesmo de nos despachar. Vejam lá se acertam depressa, mas sem se armarem aos cágados. Olivia, sem se armarem espertam. Sim, e tu, Begonha? Já está? Sim, eu penso que é já assim. Está. Não é? Muito bem, obrigado, Olivier, obrigado, Begonha. Fomos rápidos. É o que significa esta expressão, armar aos cágados, claro, usa-se para designar alguém que se arma em esperto. Parabéns, epá, está a melhorar. Índice
de Tugalidade. O Olivier às vezes parece que se arma, mas não, sabe mesmo bem, mais que os outros às vezes. Bem, mas temos mesmo de avançar com o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha Inigas. O meu negativo o vivín ontem, 9:30 da noite, 9:40 da noite, no convoio Alfa Pendular cando cheguei a Lisboa. Eu tiña de facer unha crónica para a miña radio a falar precisamente do anuncio do primeiro ministro. Non tive rede, non pude enviar a miña crónica minutos anteriores porque fiquei sin rede no computador e entón tive de gravar na carruaxen, mesmo a chegar a Lisboa, e estaba a gravar e unha persoa de seguranza proibiu que eu ficase máis un minuto e tive de sair da carruaxen. Non pude entrar na miña radio nese momento e tive de explicar depois o que tiña pasado. Eu penso, realmente tan importante era que eu saíse inmediatamente e depois eu vin que o comboio Alfa Pendular, e desde cá lanzo esta mensaxe, non está a cumprir moito ben os requisitos, e dizer, eu penso que non se viaxa moito en seguranza, non estaba limpo, non se tiña certo cuidado, entón eu fico coa impresión que é moito importante que os comboios en Portugal cumpran tamén todos os requisitos e, sobretudo, com higiene e limpeza. Fica aqui a atenção da CP, este reparo da Begonha, numa altura em que em Portugal tanto se fala na aposta na rede ferroviária, não é? Isso Há também mais pormenores que importam para além das próprias infraestruturas. E o teu negativo, Olivier? O meu negativo não é bem um negativo, mas é uma delícia da língua portuguesa que eu adoro, que me faz rir, que é quando acabou o estado de emergência, eu adoro que nós passamos uma fase seguinte, não é? E a fase seguinte é a calamidade. E adoro estas coisas que é da emergência, ou seja, estamos melhor a calamidade, e depois fiz-me rir porque eu pensei depois da calamidade que era o pandemónio, depois do pandemónio a tragédia, mas o caos, portanto estamos a melhorar. Da emergência passamos a calamidade. Adoro as delícias linguísticas. Sim, é de facto uma expressão que faz pensar, mas pronto, é o que é. Vamos agora aos positivos, com toda a propriedade. Begonha, venha de lá o teu. Os positivos, pois vamos falar do norte, como eu gosto, e vamos falar do Porto, e vamos falar dun novo circuito cultural que pouquísimas persoas coñecen, que nasceu no Porto. Comeza na UOU, é emblemático e maravilloso, é un conxunto de museos culturais, e ontem pude asistir á inauguración dunha fantástica exposición de Francis Bacon. Mas continúas, cruzas desde Vilanova de Gaia até o Porto, que eu tanto gosto por esa ponte, e chegas á maravillosa Rúa das Flores, para mí unha das máis bonitas do Porto, e que encontras o Museo de Santa Casa da Misericórdia. E lá dentro, a igrexa, o restauro foi maravilloso. Estive con o director Pedro Nunes, que nos ouve todas as semanas e enviou cumprimentos, e puden comprobar en directo a exposición do Alberto Giacometti, fantástica, dentro dese edificio, con fotografías do fotógrafo das estrelas, das modelos de Hollywood, Peter Lindbergh, que fez as fotografías maravillosas das esculturas de Giacometti. Acho que agora que abriu todo, é unha excelente hipótese para poder ir e pronto, um percurso maravilhoso no Porto. Sim, e curiosamente, em relação à Misericórdia, fizemos já uma emissão há algum tempo em direto de lá e tivemos a ocasião de testemunhar de facto a qualidade do trabalho que eles lá têm feito. É maravilhoso, e tem um terraço lá em cima com uma vista de ser. Eu ficava lá. Vamos causar aqui alguma inveja ao Olivier. Ficas com esta na carteira, Olivier. Claro, é evidente. O teu positivo? O meu positivo é que nós ainda não regressamos à normalidade, longe disso, mas temos que aproveitar os pequenos momentos da vida que nos fazem, pelo menos, sonhar, que nos fazem desfrutar o dia a dia. E hoje de manhã, pela primeira vez, desde há muito tempo, eu apanhei trânsito para ir para a Renascença e pensei, uau, que prazer. Pela primeira vez, senti-me insultado no carro e o homem estava à minha frente. Não vou dizer os insultos, claro, mas vou dizer fogo, caramba, o pisca. E disse, uau, sabe tão bem ser insultado novamente. Ele viu-te a sorrir e ainda te insultou mais. Pensava que estavas a brincar com ele. O pisca. E dizia, uau, nunca gostei tanto de estar no trânsito e ser insultado. Um pequeno regresso na normalidade. Sim, as maravilhas do desconfinamento, não é? Que saudades que tínhamos desses pequenos prazeres, como diz o Olivier. Bom, estamos no final de mais um Visto de Fora, e não é apenas no final do estado de emergência, é no final de mais uma emissão do Visto de Fora, porque todas as semanas aqui estamos com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas para conversarmos
sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já vão aproveitar a maior abertura da manhã ou ainda não? Vamos. Eu, sem dúvida, vou aproveitar e pelo menos poder almoçar fora no dia da mãe, não é? Não ter de cozinhar claro. almoçar fora, que o dia da mãe é dia 3, não é? Eu amanhã vou a beira-mar namorar com... Pronto. Bom fim de semana, vamos passar. Namorar, Olivia. Tchau, bye. Um abraço, bom fim de semana, até à próxima sexta-feira.